Olá a todos, aqui é o professor Dante Mantovani, estamos começando mais uma aula do nosso Seminário de Música 5.0. Na aula anterior, falamos sobre o trabalho do regente coral, falamos sobre dicção, fonética articulatória, sobre a afinação e o solfejo no trabalho do regente coral, também exercícios aplicados à atividade, que eu chamei de mão na massa, mãos à obra, do regente coral. Hoje nós vamos abordar os mesmos tópicos semelhantes, no trabalho com orquestra, em especial com a orquestra de amadores. E geralmente a orquestra de amadores é a orquestra jovem, que engloba uma faixa etária, que nós podemos chamar de infanto-juvenil. Então, trabalho com orquestra infanto-juvenil. É uma forma de o regente iniciar seu trabalho orquestral sem a necessidade de ter à sua disposição um grande grupo orquestral. Porque hoje em dia, em especial na realidade brasileira, atualmente, há poucas, no Brasil de um modo geral, em termos históricos, já existem poucas orquestras, certo? As orquestras profissionais do Brasil são muito poucas, se comparadas com outros países, muitas vezes até menores que o Brasil, no meu caso da Alemanha. A Alemanha é um país que é menor que o estado de Minas Gerais, e tem muito mais orquestras na Alemanha do que no Brasil, mas é por uma razão histórica. A música orquestral sinfônica surgiu na Alemanha, então eles têm justamente uma tradição muito grande. Já no Brasil existe uma espécie de refração, o trabalho com orquestra parece que no Brasil ainda não deslanchou. Então são poucas as orquestras profissionais que existem, ainda mais para regentes iniciantes. Então o regente, o maestro que está iniciando sua carreira, tem um chamado Oceano Azul, tem um mar de possibilidades nas orquestras amadoras. E é muito ilusório querer começar uma carreira já numa orquestra profissional. Isso é muito raro acontecer. São casos muito raros, muito específicos, muito situados, que acontece geralmente, realmente, ainda mais com a atual circunstância, com a crise que se passa no Brasil. Acontece o seguinte, teve uma época, até alguns anos atrás, que a atividade orquestral foi melhor no Brasil. Até uns 15 anos atrás estava melhor. Mas por decorrência de sucessivos governos que geraram um absurdo déficit fiscal, ou seja, crise, o governo gastou mais do que podia, e corrupção, desvio de dinheiro, então acaba faltando dinheiro para completar os orçamentos. E a primeira coisa que se corta, aqui no Brasil existe essa cultura de cortar tudo que vem da cultura, a verdadeira arte é considerada supérflua, ao passo que as manifestações comerciais sempre têm um certo incentivo, não acabam sendo cortadas, mas as manifestações culturais de verdadeira cultura são cortadas. Então, há cada vez menos orquestras. Isso também não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Há relatos de nos Estados Unidos muitas orquestras também estarem fechando, orquestras profissionais, porque é um alto custo, tem questões trabalhistas envolvidas, às vezes os sindicatos dos músicos acabam prejudicando o trabalho e o andamento da orquestra. Então, há muitas orquestras que realmente fecharam as portas nos últimos anos. Por outro lado, é uma nova tendência agora o surgimento das orquestras chamadas acadêmicas, ou infanto-juvenis. E o trabalho com orquestra jovem, acadêmica, infanto-juvenil, exige uma certa especificidade de conhecimentos, conhecimentos específicos. Então aqui no nosso curso nós temos aí as disciplinas propedêuticas de psicologia, liderança, técnicas de ensaio, apesar que técnicas de ensaio já estão dentro, das técnicas de regência coral orquestral, mas nós temos toda uma propedêutica, ou seja, disciplinas aproximativas, que nos aproximam do trabalho da mão na massa, dos ensaios com as orquestras infanto-juvenis. E a gente com isso, então, pretende justamente dar esse instrumental, os elementos práticos para você utilizar, você que é nosso aluno, utilizar isso no dia a dia e no trabalho. Então, além dessa propedêutica
que nós temos que ter para o regente? Informação. Para o jovem regente, para o jovem maestro, para o regente iniciante. Nós temos que ter uma propedêutica também com a orquestra jovem. O que isso quer dizer? Nós temos que ter materiais didáticos. Temos que trabalhar a didática, temos que trabalhar o ensino com esses grupos. Não é só chegar lá e ensaiar. Nós vamos ensaiar tal música, ensaiar essa música, ensaiar aquela outra, né? Para e ensaia outra, e vamos apresentar tal dia, e toma aqui sua partitura. Não é assim. Você tem que fazer um trabalho propedêutico. Ou seja, um trabalho pedagógico, um trabalho de ensinar a orquestra. Então, é uma situação, inclusive uma situação muito rica do ponto de vista pedagógico, porque você tem a possibilidade de ensinar muitos jovens, muitas crianças, e também ensinar por tabela, né, pessoas que ainda não fazem parte da orquestra, mas têm interesse em fazer parte, que é o caso de músicos iniciantes, pais, parentes, vizinhos, não é? Então você tem que desenvolver uma didática, tá? E você precisa especificamente ter um material didático que nós chamamos de multinível, ou seja, que ele possa ser utilizado tanto para os iniciantes, para os mais inexperientes, como também para os músicos mais experientes, aqueles que já têm uma determinada prática, né? Então, o método interessante é o método Suzuki, tá? O método Suzuki trabalha com repetições, ele pode ser monitorado por pessoas mais experientes, até por professores, tá certo? De violino com mais prática, com mais tempo de orquestra, e você consegue utilizá-lo de maneira multinível, de modo que os alunos mais experientes possam trabalhar com os alunos menos experientes. Tanto o método Suzuki em si, que consiste das repetições, né, e das músicas tocadas de uma maneira didática, música simples, aumentando o grau de complexidade, né, como também as próprias músicas que você propuser enquanto regente para a sua orquestra. Então, um sistema de monitoria é muito interessante, você criar e eleger monitores dentro da orquestra, dentro do grupo, dentro de cada naipe, para passar e ensaiar determinados trechos, certo? Porque com isso você capacita os músicos, você dá um estímulo para os músicos mais avançados de eles poderem ensinar os mais iniciantes. Os mais iniciantes terão uma atenção mais próxima também, tá? Esse método é de uma tradição germânica. Na Alemanha existe essa cultura, né, de os mais experientes ensinarem os mais iniciantes. Quem fazia isso, inclusive, era Johann Sebastian Bach, com o coro dos meninos de Leipzig, onde Bach foi professor, foi o regente coral do coro infantil daquela instituição. Existia esse sistema de monitoria, né? Então os meninos mais maduros, mais experientes, eram monitores, ensinavam os alunos mais jovens. E com isso, ninguém ficava assim... Porque assim, você tem um coral com muitas vozes, ou uma orquestra com muitos músicos, né? Digamos uma orquestra de iniciantes. Você, como maestro, não tem como trabalhar individualmente com cada músico. É impossível. Quem já ensaiou, tanto como músico como como regente numa orquestra, sabe que é impossível você conseguir, né, dar uma abertura, um atendimento individual, né, individual para cada músico. Então, você instituindo o movimento de monitorias, né, você consegue individualizar o atendimento, quer dizer, você consegue individualizar a prática do ensaio. Isso pode tomar, por exemplo, até entre 40% a 60% do tempo do ensaio. Porque, apesar de aparentemente você achar, mas eu não estou ensaiando, você está ensaiando, só que de uma outra forma. Está passando e reforçando os pontos frágeis que os iniciantes têm. E, ao mesmo tempo, reforça o conhecimento dos mais avançados, porque eles, ensinando, eles também estão aprendendo de uma maneira muito mais robusta, né? Há estudos, inclusive na própria Alemanha, né, que apontam, deixa eu ver se eu lembro o nome do estudo aqui.
não estou achando aqui o nome, mas é um estudo alemão que mostra justamente que 95% do aprendizado, né, nessas situações se dá pelo fato de o músico mais experiente passar a sua experiência, né, e ensinar os mais jovens. Então, o ensino e o aprendizado daquele que ensina acaba sendo 95% mais eficiente do que o daquele que não ensina. Ou seja, ensinar, então, possibilita que você aprenda algo 95% melhor. Tá? Então, isso aplicado na educação, e na educação musical em específico, né, gera uma diferença tremenda no resultado do grupo. É o chamado sistema de discipulado, no qual as crianças mais velhas, então, ficam responsáveis pelo desenvolvimento dos mais novos, né? Na Alemanha, você pode usar isso de várias formas, né? Essa terminologia pode ser, por exemplo, sênior, júnior. Você divide os músicos em sênior, e esses músicos sênior estarão responsáveis pelos músicos da esfera júnior, tá certo? Então, outra coisa interessante é você mudar o espalo. O espalo é tocar no primeiro violino, tocar no segundo violino, tá? Você convidar um outro espala também, frequentemente, para fazer a liderança do naipe das cordas, porque com isso você também diversifica a experiência pedagógica dos alunos, muito embora também se deva manter sempre o mesmo professor. É difícil você montar uma orquestra com alunos que são advindos de vários professores diferentes, porque cada professor vai trabalhar, né, a questão dos arcos de uma maneira própria, que lhe é específica. Então, se você puder manter o mesmo professor para cada naipe, isso é muito interessante, tá? Gera também ótimos resultados. Então, dentro desse sistema de discipulado de rodízio do espala, você já consegue boas metas, né? Bons objetivos, porque você consegue então variar, né, essa capacidade de aprendizado cíclico dos jovens músicos, tá? E você pode trabalhar também o solfejo dentro do sistema justo, que é aquele que ensinei na aula anterior, vocês podem rever a aula, transformando os acidentes em outros nomes, mudando as vogais das notas, né, para designar os acidentes. É o solfejo fixo ampliado, tá? Para você cria nomes próprios para os sustenidos e bemóis, e você precisa trabalhar isso com a orquestra também, tá? Não só com o coro. Outra coisa importante é você ter, além desse material didático multinível, que sirva para os vários níveis, e essa metodologia de ensaio também atendendo a essa composição multinível da orquestra, é importante você ter arranjos próprios, arranjos específicos, tá? E esses arranjos seria muito interessante que tivessem partes específicas para cada nível de aprendizado. Então, digamos assim, se você pegar a partitura do Eine kleine Nachtmusik, a pequena serenata noturna de Mozart, você tem lá primeiro violino, segundo violino, viola, cello, barra, contrabaixo, certo? De modo que, se você tem alunos em um nível muito iniciante, eles não serão hábeis ainda, né, a tocar nem o primeiro violino, nem o segundo violino. Então seria interessante que você, como maestro, criasse um arranjo para um terceiro violino ou para um quarto violino, porque aí você consegue abranger esses músicos iniciantes, esses jovens instrumentistas, em algo que nós podemos chamar de postura orquestral. O que é postura orquestral? É você saber, ou o músico, o instrumentista, o educando, saber quando ele deve tocar, qual é a postura dele, não é? Como se portar dentro de um ensaio, como se portar dentro de uma apresentação, como usar o arco, qual o ponto de contato do arco no instrumento, qual a força, qual a intensidade. Ele vai aprender também tudo aquilo que o maestro, o regente, tiver de informação para justamente
passar a todos os músicos, ele estará ali e se sentirá parte, se sentirá incluído, tá certo? Então, essa escrita simplificada, violino primeiro, violino segundo, violino terceiro e violino quarto, tá? São trabalhos que nós podemos inserir junto à orquestra jovem, sabendo então de antemão que a orquestra jovem é uma porta de entrada para o mundo orquestral, tanto para os jovens, para os instrumentistas que fazem parte da orquestra, quanto para o jovem maestro, o jovem regente orquestral, certo? Muito bem. Aí, um outro ponto importante é a questão da afinação. Como afinar então a orquestra, né? Vamos falar das cordas, porque a maioria das orquestras infanto-juvenis são compostas por instrumentos de cordas, tá? Então, através de um estudo feito pelo professor Dr. Ricardo Dourado Freire, lá da UNB, né, eu utilizo e eu procuro utilizar esta afinação, que é baseada numa metodologia desenvolvida a partir da acústica, tá? Estudos em acústica, que revelam justamente quais os pontos de maior desafinação das cordas, né, e qual a melhor forma de afiná-las. Eu indico ainda um aplicativo chamado ClearTune, tá? Que você pode comprar pela internet, tá? ClearTune. E você pode usar isso para afinar as cordas, tá? E de que maneira afinar as cordas? Começando pela corda Lá do violino, porque é, digamos assim, a mais estável, né? E é um sistema de afinação justo, né? Também, que não é nem pitagórico, nem temperado, tá certo? E por isso, então, nós vamos partir da nota Lá, que é a mais estável. Lembre-se que no sistema temperado, as notas são instáveis, certo? E considerando que de nota de um tom, de um semitom, dentro de um semitom nós temos aproximadamente 0,1 Hz. Então, para a gente ajustar os cálculos feitos pelo Dr. Ricardo Dourado Freire, né, nós podemos aplicar então na afinação, é o seguinte: partindo a nota Lá do violino, 442 Hz, tá? Aí, se vocês forem fazer a conta, a gente obtém aí as outras frequências, né? Então a viola também, o Lá 442, o cello 441,10, a nota Lá, contrabaixo 439,3, tá? E eu vou passar essa tabela aqui para vocês também como material complementar. Então o violino ficaria 442 a nota Lá, a nota Ré 441,5, a nota Sol 441, tá? E por último, a nota Mi. Eu já vou falar por que a nota Mi por último, mas é porque ela é mais instável, tá? Na viola, então, 442, a Lá, a Ré 441,5, a Sol 441, tá? Você entendeu? Porque muda 0,1 Hz, né, de uma nota para outra, então essa proporção vai mudando, baseado nessa conta, tá? E a nota Dó, por último, na viola, 440. Aí você pode afinar a nota Dó da viola junto com a nota Dó do violoncelo, tá? Vai dar aproximadamente a mesma direção. Embora do cello, o Lá do cello dá 441,10 Hz. A nota Ré do cello, 440 Hz e 440,6 Hz. A nota Sol do cello, 440,10. E a nota Dó do cello, 439,6, certo? Aí, contrabaixo, 439,3, o Lá, 439,7, o Ré, 440,1, a nota Sol, né? E a nota Mi por último, que é mais grave, 438,9 Hz, certo? Você pode passar a nota Mi do violino junto com a nota Mi do contrabaixo. As notas Mi são as mais instáveis, no caso, por ser a mais aguda do violino, a mais grave do contrabaixo, tá? Então você pode afinar dessa maneira, nesta sequência, começando pelo Lá do violino, Lá, Ré, Sol, depois Lá, Ré, Sol, Dó,
da viola, depois Lá, Ré, Sol, Dó do cello, depois o cello, inclusive você pode fazer a nota Dó da viola junto com o cello, para casar ambas, né? Em contrabaixo, então, nota Lá, Ré, Sol, por último a Mi, junto com a Mi do violino, tá? Esse método, então, garantirá uma afinação fantástica na sua orquestra, tá certo? Então, depois dessa afinação ser realizada, você precisa conversar com o Spalla e com o professor de violino para achar o ponto correto e preciso no qual você quer que todos os instrumentistas de cordas executem o contato do ar na corda, tá? Mais ou menos na altura do início do ES do violino ali. Naquela altura é o ponto perfeito em que esses estudos acústicos realizados pelo Dr. Ricardo Dourado aqui, né, indicam que você obtém uma ampla gama de harmônicos, sons harmônicos, e você obtém uma sonoridade e afinação superiores, tá certo? Eu tenho ainda aqui uma outra sugestão de bibliografia para vocês, que é um projeto de musicalização para crianças que foi composto por um educador americano chamado Gordon Young, que trabalha com educação musical de crianças de 6 meses de idade a 17 anos. E tem toda uma metodologia e uma lógica por trás disso, que você pode usar também como material propedêutico na sua orquestra jovem, aí nessas questões de afinação, de solfejo, tá? E de sistema de discipulados. E também o rodízio de Spallas. O rodízio de Spalla pode ser feito em todos os naipes, né? Então, por exemplo, se você tem um Spalla dos trompetes, você pode mudar, colocar ele no segundo trompete, enquanto o segundo vem para espalar o naipe, tá? Então esse rodízio é muito saudável também. Essas matérias propedêuticas auxiliam então você a realizar o seu trabalho com a orquestra, assim como na aula anterior falei sobre o coro, tá certo? E por último indico a audição de grandes orquestras, como a Orquestra Filarmônica de Berlim, que tem a sua sonoridade própria, é um dos mais antigos grupos instrumentais do mundo, tá? E que adota esse sistema de discipulado. Indico também que vocês escutem os meninos cantores de Leipzig, o coro desses meninos, né? Desse coral que tem fortes raízes na tradição criada pelo próprio Johann Sebastian Bach. Escutem também a Orquestra Filarmônica de Viena, que tem uma tradição longa, embora diversa, diferente da Filarmônica de Berlim. Esses são os grupos mais antigos em atuação na Europa hoje, e tem esse sistema de discipulado que vocês podem usar também nas suas respectivas orquestras, inclusive para montá-las. Método Suzuki, método do Gordon Young, certo? A afinação sugerida pelo Dr. Ricardo Dourado Freire, e também, né, também esse ponto de contato do ar, né, o rodízio, e com isso tudo vocês podem realizar um trabalho mais eficiente com a orquestra jovem e a orquestra acadêmica, que é justamente também uma possibilidade maior de início para a carreira do jovem maestro. Faça um resumo dessa aula e enviem para meu e-mail, vou mandar para vocês materiais didáticos e propedêuticos, tá? Para vocês trabalharem com coro. E até a nossa próxima aula, onde daremos continuidade então na nossa ementa aqui do nosso Seminário de Música 5.0. E reitero também o convite para vocês virem participar do nosso Festival de Música 5.0 aqui em Paraguaçu Paulista, que acontecerá este ano de 3 a 7 de julho, ocasião na qual você poderá colocar em prática seus conhecimentos com a nossa orquestra e coral aqui do festival. Forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.